Pronto, estamos ao vivo, muito bem. Sejam todos bem-vindos a este episódio aqui do nosso podcast Em Cima da Hora. Estou aqui muito bem acompanhado de Guilherme Souto, jornalista, narrador esportivo. E hoje, como a nossa thumb sugere, vamos falar hoje sobre as últimas de Bahia e Vitória. Lembrando que você pode conferir depois a transmissão, você pode conferir também, tá passando aí na rolagem, os nossos links, né? Você bota lá, Linktree, / Em Cima da Hora, que você vai ter acesso a todas as nossas plataformas. Agora vamos apresentar o nosso convidado. Seja bem-vindo aí, Guilherme. Muito bem-vindo aí ao nosso podcast aqui de hoje. Oi, boa tarde, bom dia a todos que estão acompanhando, qualquer horário que seja, né? Que isso aqui fica toda a vida, né? Estamos ao vivo mais uma vez, obrigado mais uma vez pelo convite, Maurício. Estamos aqui para falar sobre esses dois times, né, tradicionais do futebol brasileiro, que é o Bahia e o Vitória, né? Duas equipes aí que estão na Série A do Campeonato Brasileiro essa semana, que foi muito movimentada pro lado deles. Um, inclusive, caiu fora da Copa do Nordeste. Precocemente foi o Bahia nas semifinais e o Vitória que está cambaleando aí no Campeonato Brasileiro, não tá indo bem, já tá fora da Copa do Brasil, enfim, estamos aqui para papear, estamos aqui para falar. É um prazer enorme. É isso, né? O negócio tá feio. Mas aí eu queria te perguntar o seguinte: o que é que você acha assim, né? Tá sem um som. Pronto, agora eu acho que voltou. Aí sim, eu queria te perguntar o seguinte, né? A gente tem visto aí essa... Fale, agora que eu tô te ouvindo. Pronto. A gente tem visto essa questão aí do goleiro, né? Falou-se bastante sobre Marcos Felipe aí com relação ao Bahia, né? As cobranças que não foram definidas e há muito tempo já vinha sido questionada a atuação dele. Então, assim, além do goleiro, o que é que você achou aí dessa situação aí do Bahia? Que às vezes vai, às vezes não vai, né? Fica aí o torcedor, né? Meio que sem saber muito bem o que é que espera. Às vezes confia e bota muita expectativa e aí daqui a pouco a expectativa não é atendida. E aí fica nessa coisa assim. Então, qual a análise que você faz? O que é que falta ali para o negócio melhorar? Primeiramente, matar as partidas, né? O Bahia é um time que tem criado muito suas partidas, sentido muitas chances. Nessa última partida em si não teve tantas, assim, muita claridade de gol, né? O que foi muito criticado pela torcida. Mas, evidentemente, o que falta é ter aquele maior capricho dos resultados. Alguns jogos o Bahia vem definindo seus resultados em placares um pouco mais magros, e a torcida sempre vem cobrando, não, tipo, precisa ter mais capricho na hora da finalização, na hora do último passo, precisa fazer mais gols, né? Ampliar mais resultados, e é o que está acontecendo. Daí, nenhuma dessa que o Bahia não conseguiu ir bem no seu setor de ataque, aconteceu o que aconteceu foi agora com o CRB, acabou sendo eliminado pelos pênaltis. Eu acho que o Bahia está devendo muito nessa questão do setor de ataque, principalmente não ter achado ainda o homem 9. Pensava-se que Everaldo, né, depois do Bavi, voltando ali bem e tal, ajudaria nesse aspecto, porém, ele não conseguiu ainda manter essa atuada. Apesar que eu acho que Everaldo é um jogador que acrescenta mais pelas beiradas do que como um centroavante. Acho que ele não consegue jogar bem de costas pro gol, né, como um pivôzão, né, como centroavante costumeiramente é. Mas é uma opção de ataque, porém, acho que o Rogério tem que testar mais o Estupiã para ver se melhora esse aspecto. Mas para mim, nesse aspecto geral, vai precisar melhorar muito essa questão do ataque. Tá devendo, e muito das partidas que tá se passando um pouco mais de aperto, né, de sufoco, é por causa também da proficiência do ataque. Tá faltando um pouco mais de proficiência desse ataque aí tricolor, que infelizmente saiu da Copa do Nordeste nos pênaltis. O CRB que vai para disputar o título aí, surpreendendo, tirando o Ceará. Já tinha tirado o Ceará anteriormente, na fase anterior, também nos pênaltis. Aliás, vencendo lá, né, o jogo. Tirou na Copa do Brasil, enfim. Campanha grande do CRB. Isso é bem bacana a gente perceber isso justamente porque mostra que o futebol realmente não é aquela coisa, né, do melhor vai ganhar sempre, né? Por ser uma caixinha surpresa, quem se der melhor é aquela coisa, né? Clássicos, por exemplo, né? Clássicos se ganha, não se joga, como a galera diz, né? E não só isso mesmo, o futebol de uma maneira geral, você tem que realmente ir em busca do resultado, fazer a melhor jogada e aquela coisa, sempre a caixinha de surpresa, nunca chegar achando que pode se dar melhor, porque nem sempre, né, as coisas vão ser dessa maneira. E aí você vê essa questão, tipo assim, você vê o Everaldo às vezes se destacando, aí você vê um Tassiano, o Everton fazendo ali o meio de campo, tal, mas realmente falta isso, né?
Agora, com relação ao goleiro, né, que eu tinha até mencionado, o que é que você acha, assim, precisa de outro goleiro, alguém que seja mais eficiente? Porque, assim, se fala de Marcos Felipe, mas aí também tem o outro goleiro que é reserva dele, chegou a entrar em alguns jogos, também não fez boas atuações, né, então tem essa questão também dessa deficiência. Você acha que isso também tá meio que complicando um pouquinho a vida do Bahia? Olha, em relação a Marcos Felipe, desde quando ele veio, se eu não me engano, foi já na Série A, né, do ano passado. Ele veio antes para a Série A já para compor. Eu sempre achei um goleiro ok, não um goleiro, digamos assim, um pouco mais para o que o Bahia hoje almeja, né? Precisa até pelos investimentos que fez. Goleiro que cumpre bem sua função, mas não a grande qualquer luxo do futebol brasileiro, né? E em relação a esse desempenho que ele vem tendo nas cobranças de pênalti, é um pouco a de se lamentar, né? Porque pode ter aquelas perspectivas, né, do futebol de hoje que você estuda o cobrador, né? Vai buscando ali o canto certo para poder defender aquela coisa toda. Você tem até aquela colinha, né? Vai estudando jogadores, tem até daquela preparação dos times. E nessa última, nesse último desempenho do Marcos Felipe, realmente foi lamentável, porque todas as cobranças que os jogadores do CRB iam bater, os pênaltis, ele se antecipava, né, aos jogadores em vez de esperar, né, o jogador definir para você poder praticar a sua defesa, né? E aí facilitava a cobrança do atacante, do atleta, do time do CRB. Então, acho que é um aspecto a se melhorar dele, entre outros, apesar que ele vem até indo numa atuada boa, mas é um goleiro que não é de um grande nível para o que o Bahia investiu, né? E o Bahia hoje, pelo investimento que tem, né, buscar um nível G8, G6 até G4 de campeonato brasileiro. Acho que é uma posição que, apesar que não é um grande problema neste momento, mas é uma posição que, um pouco mais à frente, pode ser olhado com mais capricho. Acho que o Bahia tem outras prioridades nos setores, em outros setores, né, para poder resolver em vez do goleiro, que não é um grande problema nesse momento. Acho que, apesar dos pesares, apesar desse desempenho do Marcos Felipe, ainda tem sua importância. É isso, né? Agora vamos aguardar aí para ver o que é que vai acontecer. Mas agora, já que a gente está falando aí de tricolores, vamos falar agora de rubro-negros, né? Vamos mudar aqui a nossa tarja. E aí eu boto essa pergunta para você: Carpini vai conseguir fazer o Vitória decolar, né? Porque teve essa questão aí com o Botafogo, esse jogo, né? Já foi aí uma coisa meio criticada, ficou ali aquela situação, e aí agora, né, tem o próximo jogo dia 1º de junho contra o Atlético Goianiense. Então tá aí, nessa questão de preparação aí do Carpini. Então, assim, tá aí uma questão de expectativa, é até curioso, né? Bastante interessante a gente perceber que agora nós temos aqui em Salvador, né, mais precisamente, dois técnicos que são ex-São Paulinos, né? Ex-técnicos do São Paulo, que estão agora aí treinando os dois times. Você tem o Rogério Ceni, você tem o Thiago Carpini. Então vai ser também curioso a gente perceber isso daí, né? Mas então, assim, esses primeiros momentos, com a análise que você faz, você acha que realmente pondera um problema? Você acha que realmente a questão do elenco é um problema? Então, qual é a situação hoje, assim? Como é que você faz uma análise desse momento do Vitória agora pra gente? Eu acho que como é que pode ser assim? É uma plantação, o Vitória é uma plantação que tem vários aspectos que ajudam a deteriorar a plantação. Não é só, por exemplo, o grãozinho que tem a culpa, não. É o grãozinho, mas é a raiz, é o caule, entendeu? É todos esses aspectos que vão gerando nos fatores que estão hoje. Eu acho que, em primeiro, digamos assim, primeira situação que está acontecendo e que faz que o Vitória esteja passando por essa derrapagem, ou digamos, por essa mal largada no Campeonato Brasileiro, nesse momento, é muito da montagem do elenco. Acho principalmente que o presidente Fábio Mota, ele tinha dito que priorizaria montar um elenco de força, de velocidade, né, no seu time da Série A, para o time do time da Série A, né, e não priorizou a questão da qualidade técnica, né, porque a Série A tem esse aspecto da força, da intensidade, mas principalmente do refino técnico, que é muito latente nos times em que se disputam, né, essa competição. Então, acho que não foi priorizado isso. Então, acho que foi o problema central, essa montagem aí do elenco. Em relação ao time, em relação ao Condé, acho que também teve um pouco de culpa,
né, o Condé, principalmente por não rodar muito o elenco, principalmente ali naquela parte do primeiro semestre, da questão do Campeonato do Nordeste, do Campeonato Baiano, que ele não rodou muito o time, e aí algumas peças não foram utilizadas, a gente não sabe de fato a qualidade delas, o quão elas podem ser úteis, né? O Daniel Júnior, o Jamota, entre outros, apesar que alguns chegaram já no último terço, né, da janela, no último momento da janela, agora já no finzinho de abril, já perto já das retas finais dessas competições, da Copa do Nordeste, do Campeonato Baiano. Então, acho que teve um pouco do Condé também, mas muito mais, na minha visão, da questão do elenco, da montagem do elenco em si. Em relação a Carpini, vamos ver como é que vai ser, porque Carpini muda a característica. Enquanto o Condé era um técnico que prezava mais a verticalidade do time, ou seja, um jogo mais direto, né? Um toque rápido, né? Toca, já tá no ataque, toca, já tá no meio campo, toca, enfim. Não tinha muito esse trabalho de bola. O Carpini já tem esse aspecto mais latente, né? É um treinador que trabalha mais essa questão do toque de bola, de controlar mais o jogo, de priorizar a posse da bola, controlar o jogo com a posse da bola, né? Então, vai mudar um pouco a característica do time. Então, não sei como é que vai ficar essa questão com esse elenco, né, que foi montado de uma forma para o Condé e agora vai ser de outra para o Carpini. Caso tenha uma coisa ou outra que combina, né, com o Carpini, que o Carpini gosta também, mas essa principalmente que acho que vai ser a mudança principal é o Vitória querendo ter o controle mais do jogo, ter o controle mais da posse da bola. E aí vamos ver o que é que o Carpini pode tirar desse time. Eu acho que tem algumas peças que podem conseguir fazer isso, né, dentro do jogo, mas vamos ver a questão do ataque, que me preocupa bastante. E o meio-campo, nem tanto, até tem umas peças razoáveis, Vitória, mas o ataque do Vitória, que já vinha sendo, já era um complicador do primeiro trimestre, e agora mais ainda, né? Ainda tá tendo algumas saídas também, já teve jogador que saiu, o próprio Zeca saiu. Mas vamos ver, né? Ele teve esse tempo aí, teve a Copa do Brasil, a semana que antecedeu a Copa do Brasil, e agora teve essa semana, pós-Copa do Brasil, pós-quarta-feira que passada, para treinar, e vai ter 3 jogos já de cara, né? Diretos, né? E divulgou já a CBF a tabela, o jogo do Cuiabá vai ser já no meio da próxima semana. Então vamos ter jogo sábado, né? O jogo adiado, que seria lá da segunda rodada. Então vamos ter agora o Atlético Goianiense neste sábado. Aí na quarta-feira, o Cuiabá e o Juventude, se eu não me engano, logo depois. Já 3 jogos importantes, confrontos diretos e decisivos, em que o Vitória não pode nem pensar em empatar se quiser ainda brigar para se permanecer na Série A. Então, vamos ver. Acho que Carpini pode dar jeito. Agora, será que os jogadores vão ajudar? Essa é a dúvida. É isso, né? Aí também tem toda essa questão com o que já está aí. Aí eu queria te perguntar assim, você falou dessa questão de sistema e tudo mais. Aí o que acontece? Agora está chegando junho, temos aquela famosa janela de transferência do meio do ano. Então, você acha que dá tempo? Será que a Vitória tem orçamento para poder trazer novas peças, fazer negociatas ali, negociatas não que isso aí é errado, mas fazer negócios, né, melhor dizendo, fazer negócios para poder trazer jogadores, negociar jogadores com outros times, assim e tal. Então, você acha que tem essa viabilidade para poder fazer isso? Como é que você enxerga hoje essa situação? O que é que você acha também, assim, de peças que deveriam ser recolocadas, peças que poderiam ser vendidas? O que é que você acha aí, na sua opinião? Olha, essa janela de julho, né, tradicionalmente, é aquela janela só para aparar o pé do cabelo, né? E você tem aquela janela, você vai preparando o cabelo todo, faz o corte de cima, faz aquele degradê, tá. Essa janela agora é só para fazer o pé. Só que, olha, não é para fazer o pé, é para fazer quase tudo, né? Vai ter que fazer quase tudo dessa janela, né? Tem que ser perfeito, praticamente, a janela. Vai ter que trazer jogadores, não só para chegar e vestir a camisa de titular, né? É chegar e resolver o problema. Nesse momento está se tendo, né? Que é a condição do Vitória e na zona de rebaixamento. E ainda tem um adendo, o Vitória tem que chegar vivo para essa janela, que é importante, né? Chegar vivo e disputando ainda a permanência. Porque se você chegar morto da janela, ninguém vai querer vir, né? Para o Vitória, tá morto, ué. Não tem mais o que fazer aí. Vai para outro clube que tem outra possibilidade. Então ainda tem esse adendo, né? Tem essa dificuldade. Então,
O Vitória, acho que orçamento, acho difícil, ainda mais com a questão da SAF, que inflacionou o mercado do futebol brasileiro, né, os valores dos jogadores, muitos times de SAF e tal. Então, o Vitória vai ter que garimpar, né? Fazer aquela busca, principalmente no mercado aqui sul-americano, de alguns outros jogadores, eu acho que deve fazer isso, né? De alguns mercados aqui, de alguns jogadores sul-americanos por aqui, os vizinhos, para fazer aquela busca bem refinada para poder trazer alguns jogadores. A gente ouviu até, correndo essa semana, informações de que poderiam ser 7, 8 contratações que o Vitória poderiam fazer nessa janela de transferências, mas tem que ser bem assertivas, não pode mais errar, né? E posições, principalmente, que já haviam sido salientadas pelo torcedor, até pela crônica nossa esportiva, né? Somente as laterais que não foram supridas, as carências, principalmente da lateral direita, que agora o Zeca estava indo mal e acabou saindo do clube, né, por decisão própria, né, enfim, desgaste, aquela coisa toda de mau desempenho, enfim, acabou saindo do clube. Isso não foi suprido, a questão das laterais, não foi suprida a questão das pontas, que é um problema crônico do Vitória. É o ataque pelas pontas, o time não consegue ser agudo, principalmente nesse setor de frente do campo, as pontas do ataque. Então, são setores que o Vitória vai precisar reforçar muito bem para poder buscar ainda se salvar na Série A. Então, precisa ser muito preciso, o que não foi durante todas essas janelas todas que tivemos. O Vitória vai ter que ser agora em 7, 8 contratações, que eu acredito que sejam contratações para chegar, jogar e resolver, e aí poder ter uma chance de se salvar na Série A, porque a situação é muito complexa. Ainda mais nesse universo que o futebol brasileiro hoje está, essa questão de SAF, muitos times, né, com sociedades anônimas de futebol, ou se não SAFs, SAs, que é o caso do Bragantino, que é uma sociedade anônima, não é uma SAF propriamente. Então, é muito mais complexo. Então, vai ter que ser muito mais assertivo o Vitória no mercado de transferência. E aí, para poder conseguir se manter. É possível, mas é muito difícil. É complicado, né? Agora eu queria te perguntar o seguinte, aí você falou sobre essa questão aí que o Vitória não adianta só querer realmente fazer o pé do cabelo, tem que ser o serviço completo. Aí agora aí, e o Bahia? Só um pezinho de cabelo adianta ou a coisa precisa também ser nesse estilo? Precisa ser uma coisa mais elaborada, mais pensada, mais trabalhada? O que é que você analisa aí vendo essa situação? Você falou do camisa 9, você acha que falta mais alguma coisa? Faltam mais pontos ali, o que é que está faltando ali para o Bahia realmente decolar? Porque assim, ele já está ali no meio da tabela, como muita gente esperava, né, e tudo mais. Então, assim, né, do meio para cima. Então, assim, o que é que você acha aí que está faltando para justamente ser aquele time que a galera olha e discute assim, pô, o Bahia, né, tipo, como a gente olha, muita gente falando assim do Bragantino, por exemplo, né, mesmo sendo um time ali paulista, ele não é um time, vamos dizer assim, do eixo ali, né? Ele é um time do interior, de Bragança Paulista. Então, assim, o que é que falta para olhar aquele time assim e realmente, vamos dizer assim, brilhar os olhos, né? Vamos dizer assim, o que é que falta para ter um Palmeiras e Bahia e os palmeirenses se arrepiarem de medo, né? Por exemplo, e tudo mais. O que é que você acha que está faltando aí? Rapaz, como diz o outro, né? Eu estou me sentindo aquele pinga-fogo do rádio, tá show de bola isso aqui. Enfim, em relação ao Bahia, quando você tem um trabalho mais já pronto, digamos assim, já mais consolidado, já com as raízes já feitas, a gente citou o exemplo do cabelo, o cabelo do Bahia tá quase todo feito, já tá todo caprichadinho. Agora precisa de um ajuste aqui, outro ali, né? Para poder, como é que se diz? Azeitar, né? Deixar no trinque, deixar na régua. Acho que é menos ajuste o que o Vitória precisa, o Bahia precisa. Né? O Bahia precisa de muito menos ajustes. Acho que ainda tem que se fazer ajustes. Foi se falado pelo Rogério Ceni na coletiva agora do jogo do CRB que a diretoria não pretende fazer novas contratações. A última seria o Iago Borducci, que está vindo aí do Augsburg, lá da Alemanha, né? Ele que jogou semana passada, né? Estava jogando aí a última rodada do Campeonato Alemão. Mas eu discordo do Rogério Ceni da diretoria, do City, também é o City agora, né, que a diretoria de futebol do Bahia. Acho que tem que se ter ajustes, sim, poucos, né? Acho que principalmente ali no ataque, acho que o Bahia precisa hoje de um atacante central, né? Um atacante fixo,
né, para poder rearrumar essa questão ali do ataque. Acho que mais um zagueiro também, porque aturar Canu para precisar de Canu, a gente viu as emoções. Ele jogou um pouquinho só contra o Criciúma, mas a torcida já sentiu um pouco de emoção de ver Canu dentro de campo. Você não quer mais, não. A torcida não quer mais ter emoção de ter Canu dentro de campo, não. Vem mais outro zagueiro aí. Enfim. Mas acho que o Bahia precisa de pouquíssimos ajustes para se consolidar onde já está, porque já está muito dentro do que o City projeta, né? O Bahia hoje é o vice-líder do campeonato. Só não é o líder por causa do saldo de gols em relação ao Atlético Paranaense, né? Que é o treinado pelo Cuca. Enfim. Então, para se manter ali, acredito que um atacante, talvez um zagueiro, pouquíssimos ajustes tenham que ser feitos para poder conseguir manter o nível que está hoje. Acho que tá bom, apesar da eliminação que tivemos no fim de semana. Não é para dizer, tá tudo errado, tá horrível. Não. Poderia ter sido melhor para se abrir os olhos, para se ver onde se tem que se focar ainda mais para poder melhorar o desempenho, para consolidar, né, o bom desempenho. Mas parte de um princípio já bom, já bem estabelecido, Bahia, né? Já está com a espinha dorsal bem feita. Agora só tem um ajuste aqui e ali, que eu acho no setor de ataque, um centroavante, um zagueiro e tal, para poder aí consolidar, né? Como você bem disse, né? Assustar de vez aí os outros times, os times de eixo, Rio, São Paulo, de Minas, que são a maioria dos times que o Bahia vai pegar nessa reta final de temporada agora, né? De meio, porque agora vai ser do sexto semestre para frente é a reta final, né? Que é a Copa do Brasil, que o Bahia ainda está, e o Campeonato Brasileiro. Acho que poucos ajustes para o Bahia conseguir fazer uma temporada de fato histórica, né? E ainda tem-se a possibilidade muito viva ainda, diga-se de passagem. Pois é, vamos lá, né? Acho que a maior felicidade, tanto para o torcedor do Bahia quanto para o torcedor do Vitória, é hoje ver os dois times aí na elite do futebol brasileiro de volta, né? A gente viu bastante aquele elevador ali na década de 2010, um subia, o outro descia, então a rivalidade também sempre aguçada, então ver isso de novo acontecendo de uma maneira tão legal, né? Depois de tanto sofrer, né, que aconteceu nesses últimos tempos, é interessante, ainda mais em momentos que se olhava assim e dizia, meu Deus, para onde é que esse clube vai? Agora temos uma noção, né, de para onde o carro está indo. E agora é a hora de, né, ajustar esse carro. Então vamos ver o que é que se espera, o que é que vai acontecer. Mas aqui eu posso garantir uma coisa que está acontecendo. Infelizmente, chegamos ao nosso tempo final, chegamos ao fim desta edição aqui extraordinária. Guilherme está ali chorando, mas foi bacana aí a gente fazer esse teste, né, para poder realmente botar o negócio para andar. Assim, a gente sabe que treino é treino, jogo é jogo. Mas pelo menos essa preparação aqui, a gente bater esse papo para poder dar início a esta nova fase aí do nosso Em Cima da Hora por aqui. E você que estava aí conferindo, se você gostou, se inscreve e fique ligado, ative as notificações para a gente poder estar aí conversando. E este episódio vai daqui a pouco estar lá disponível no nas nossas plataformas digitais. E é isso, Guilherme, muito obrigado aí pela participação, bom demais conversar contigo aí um pouquinho sobre esses times aí que a gente tanto gosta de acompanhar, tanto ver essa rivalidade, essa confusão que é. A gente sabe que Bavi aqui, para o trânsito, o tempo, é como se fosse Copa do Mundo, que realmente é um negócio fora de série, né? É tipo assim, tipo Fla-Flu, Fla e Vasco, Derby, Paulista e por aí vai. Mas aí a gente sabe que Bavi é Bavi, não tem como comparar, né? Pois é, a honra foi minha, meu amigo Maurício. A honra foi minha. Sempre se sinta à vontade quando quiser convidar. E estamos juntos. Sempre é bom falar de futebol, sempre é bom falar dessas duas equipes tradicionais do futebol brasileiro e de outros assuntos também. E o esporte que move nossas emoções, né? E move também o jornalismo. Enfim, estamos juntos, meu nome, colega, meu nome é amigo. Um abraço forte. Valeu. Valeu, e é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso Em Cima da Hora, o podcast, agora videocast, na hora certa, para você que está aí ouvir. Até a próxima!